Então, bom dia, nono ano. Dando início à nossa correção da nossa atividade complementar, do nosso exercício, das nossas tarefas, dos nossos requisitos no que diz respeito à China. É um conteúdo fácil, é um conteúdo que está sempre na alta, na mídia, tá? E fizemos uma certa divisão, e essa divisão ficou mais ou menos assim. Cauane com a questão número 1, Alana Silva com a questão número 2, Letícia Dias com a questão número 3, Isabelinha com a questão 4, questão 5 ficou responsável pela Ana Barbosa, e questão 6 a Júlia, e para finalizar a nossa correção, ficou pela responsabilidade de Letícia Fernandes. Então, olha só, vamos ver aqui a questão número 1, no qual Cauane vai responder. Olha só, Cauane, os cereais, eles constituem as mais importantes culturas agrícolas da China. Tá? A gente falou um pouco, comentamos até que não só a China, como o Japão também, grande parte da sua economia provinha da agricultura, só que foi mudando esse quadro de agricultura para tecnologia, só que o autor, ele quer que você cite ou destaque qual os principais cereais. Quais os principais cereais da China que se destaca aí, Cauane? Eu coloquei arroz e trigo. Eu também coloquei arroz e trigo. Então vamos lá. É... Como é que coloca aqui? Então, dentre esses requisitos, é, dentro dessa parte de economia dos cereais, primeiro, arroz, então a letra E, você já poderia tirar, tá? Tirar por quê? Porque eles não colocou arroz. E a risicultura, que é a cultura de arroz, foi uma das principais focos dentro da economia chinesa. Da japonesa também, que vocês vão observar depois no outro conteúdo, tá? Que chamava-se risicultura, cultura de arroz. Beleza. Então vamos observar aqui, ó. Poderia ser milho, ele poderia colocar cevada e ele poderia citar como arroz. Vamos tirar o milho, porque o milho ele não vai ser padrão dentro de um clima que, no caso, é do clima chinês. A cevada, que provém da, desse cereal, que vai ser cultivo de cerveja. Também não, tá? E, por finalizar, a aveia. A aveia, ela vai ser provida de outras condições climáticas. Então, dentre esses principais requisitos, ficou ressaltado como o arroz e o trigo. O arroz e o trigo, no ano, são dois dos principais cereais que contribuem e contribuiu para a economia chinesa. Uma vez dito, o que vai se destacar dentro dessa economia mista, dentro dessa economia que no qual é socialista e ao mesmo tempo é capitalista, vai ser a tecnologia, a robótica, dentro de um requisito sobre a agricultura, arroz e o trigo. Beleza. Dando continuidade à nossa correção, tá? Eu convido a aluna Alana Silva. Olha só, Alana, ela é uma questão mais de localização, tá? Há grandes diferenças entre a China. Essa diferença, a Lana e companhia, vai se destacar pela sua proporção territorial, pelo seu tamanho. Olha só, há grandes diferenças entre a China continental, de oeste a leste. Dentre elas, podemos dizer que a China oriental. A China oriental ela vai se destacar de que espécie, de qual característica que vai se destacar a China oriental? Diz aí, Alana. Eu marquei a A, que é a mais populosa, que é a ocidental. Você marcou a letra A mais populosa que a ocidental, tá? É a mais seca, não. É a mais socialista, também não. É a agrícola ocidental, não. Coincide com o domínio de arroz, não, porque pegou a de lá. Essa questão
A Alana ela foi focada, foi direcionada, foi extremamente objetiva na resposta dela, tá? Esse quadro populacional, o Léo já falou para vocês que algumas regiões, pegando a China no geral, no nome, ela é populosa, super populosa. Mas acontece mais ou menos o que acontece aqui no Brasil. Se pegarmos o Brasil como um todo, o Brasil é grande, como ele falou aí no sentido leste-oeste. Só que se a gente observar a região norte do nosso país, ela vai possuir um vazio demográfico. Mas se a gente for lá para a região sudeste, ela vai ser mais populosa. Devido ao grau de indústria, pessoas, colonização e tal. Então, como a Alana falou, foi bem plausível, foi bem coerente na resposta, ela é mais populosa ocidental. Porque o outro lado, oriental, vai ser possuir o quê? Possui cadeias de montanha. O tipo de relevo ele é mais acidentado, fazendo com que nas outras regiões possua essa aglomeração, o maior número de pessoas. Ok? Ok. Vamos para a questão número 3, porque quem vai responder a questão número 3 é a Letícia Dias, tá? A Letícia Dias ela vai ficar com essas questões de uma questão física, é uma parte da geografia que fala sobre clima, relevo, sobre hidrografia, tá? Olha só, Letícia, uma das artérias, quando a gente está estudando hidrografia, tá? É um conteúdo que no qual, se você observar ou mentalizar o mapa de hidrografia, é vários rios no Brasil, um rio vai ligando com o outro, um rio afluente com um rio subafluente, e esse rio ele vai desaguar no mar. Acontece só aqui? Não, acontece com vários outros países, tá? Quando ele falou artéria, é como se fosse as nossas veias, ou seja, um rio pequeno encontra com um rio grande, até formar uma grande bacia hidrográfica, até ele desaguar no mar. Vamos ver o que o autor quer com essa questão, Letícia. Olha Eu só. marquei a Não, letra vamos C. ler, né? Vamos ler. Oxe, tu não tinha começado a ler, não? Não, só dei a introdução. Olha só, Letícia, uma das artérias fluviais mais importantes da China é o Yangtze, conhecido como o Rio Azul. Esse Rio Azul, ele é bastante importante dentro da China, dentro desse país asiático. Ok? Ok. Qual dessas características representa essa importância para a China, Letícia? A letra C, que é o inverno chinês, apesar de rigoroso, é bastante breve. Isso faz com que o arroz plantado na bacia do Yangtze se beneficie, se beneficie de uma longa estação vegetativa, que permite duas colheitas anuais. Duas colheitas anuais. Essa daqui, ela dá uma meio que, duplo sentido, tá? Vamos analisar aqui. Embora ela seja uma questão de vestibular, muitas bancas elas podem errar, ou elas podem bater meio que o raciocínio, tá? Como assim, Léo? Não estou entendendo. É mais ou menos assim no ano. Muitas das vezes, uma questão ela tem que ser anulada, de vestibular, de concurso e etc., porque muitas das vezes ela dá duplo sentido. O aluno, o candidato, ele pode marcar uma letra, como a colega respondeu, deixa eu colocar aqui, como a colega respondeu a letra C, só que também faz sentido vamos ver se faz sentido uma outra opção, tá? Então, primeira linha de raciocínio fez como essa daí. O inverno chinês, ele é rápido, tá? Esse inverno, ele vai dar por conta das cadeias de montanha. Quanto mais alto, mais frio. Só que nós estamos falando da risicultura, que é em contrapartida à questão que a Cauane respondeu, sobre o arroz, a risicultura. Então, vamos observar aqui. Apesar do altíssimo para a risicultura, ou seja, para o plantio de arroz, o Rio Azul ele não
presta para a navegação? Não, ele presta para a navegação, tá? Tem que observar o porte. Alguns alunos, alguns candidatos, dá a ênfase a essa letra A. Mas só que vocês têm que ver aqui que a bancada ela não colocou se é de não presta para navegação, tem que ver se é para pequeno, médio ou grande porte, tá? A B de bola tem apelido de Rio Azul por causa da calma de suas águas, causando sempre o tom cristalino azul transparente? Não. É Rio Azul porque isso está propício do clima, isso dá propício de algumas características das estações do ano quando chega a primavera. Vamos usar o mouse. Aí dá continuidade da 6, da Letícia. D de dado, mesmo com grande volume de água, o Rio Azul jamais ameaça várias aldeias instaladas? Não. Esse volume de água, se chover demais, pode ocorrer uma ameaça, tá? E a E, o delta e o Tizé, ainda é uma região menos habitada da China, não abrigando mais de 7 milhões de habitantes. É uma opção errada. O delta é quando o Léo falou sobre quando os rios se encontram e vai desaguar, quando a China abre os portos onde ele vai desaguar, e próximo dos rios, ele sempre vai ser mais urbanizado. Então, quem marcou a letra C é a opção certa. Quando o Léo falou sobre uma duplicado de duplo sentido, seria a opção A. Tá? Ou seja, apesar de utilíssimo para a risicultura, ou seja, para o plantio de arroz, o Rio Azul ele não presta para a navegação. Ele é propício para a navegação, cuja até para médio porte. Tá? Em algumas ocasiões, tem que observar o assoalho, o relevo do rio, para ver se é propício ou não para a navegação. Então, vocês podem estar marcando a opção C. Eu falei da A quando o aluno marca também a A. Tá? Se fosse um caso de prova, avaliação, estaria a letra A e B. Dando continuidade à questão número 4. Professor, A Ingrid está pedindo para o senhor permitir a já entrada dela permiti. na aula. Então foi sem querer. Já foi. Mas a questão 2, ela... A 2 não, a 3 é... A questão correta é a letra A e a letra B? A letra C. Ah, tá, ok, então tá certo. Marquei certo. Questão número 4. Questão número 4 é de responsabilidade da Isabela. Isabela, após a vitória dos comunistas, essa parte aí ela vai estar meio que no slide de vocês. Após a vitória dos comunistas na Guerra Civil Chinesa, Mao Tse-tung, líder do Partido Comunista, proclamou a nova República Chinesa, que ficou conhecida como... De que forma, Isabelinha? Isabela? Oi? Alana, está escutando? Deixa eu responder. Ficou conhecido de que forma, Cauane? República Popular da China. Isso, República Popular da China. É letra D de dado. Letra D. Tá? Ela é bem descritiva, ela é bem objetiva, ela está bem discriminada até mesmo no material de vocês, no slide, tá? Quando ele passou por essas transformações de fusão, transformação, de mudanças, principalmente política e democrática, a China recebe esse nome, República Popular da China. Aí, às vezes, podem colocar comunista ou democrática. Não, é popular da China, tá? Dando continuidade ao nosso exercício. Ana Clara Barbosa. Ana, é uma questão também extremamente fácil, amor. Sabe-se que todos os países considerados emergentes, país emergente é aquele país que vem crescendo economicamente,
tá? Ele não é classificado como um país altamente desenvolvido, um país de primeiro mundo, mas tem... Professor, Oi. a internet da Isabelinha tinha caído. Não, aí, agora esquece, agora a gente está fazendo, aí deixa. Passou, passou. Por isso que eu chamei outra pessoa para responder. Porque o Léo já sabe que essas coisas acontecem mesmo. Ixi, agora eu esqueci. Sabe que todos... Ana Barbosa. Sabe que todos os países é considerado emergente, Ana, dentro de um cenário econômico. Como o Léo falou, pode ser desenvolvido, subdesenvolvido ou em desenvolvimento. Beleza? Beleza. É porque o povo está entrando e está se concentrando. Apresenta excepcionais taxas anuais de crescimento no mercado consumidor, com expansão até mesmo, Ana, para essa população do planeta. Essa é a opção mais lógica, Ana. Qual a opção, dentre o nosso assunto, de acordo com a nossa aula, que se encaixa nesse contexto, Barbosa? Marquei a China. É óbvio, não tem uma outra opção a não ser essa, gata. Sabe por quê? Porque nós estamos falando sobre a China. Poderia encaixar outra? Lógico, Léo. Poderia encaixar. Poderia encaixar o Brasil, porque o Brasil é um país emergente. Só que o nosso contexto, o nosso diálogo, o nosso conteúdo é sobre a China. Sobre a China. Né? É sobre a China. O Brasil também é um país emergente, embora nosso conteúdo, nosso linguajar, nosso diálogo é sobre a China. E como a colega falou, como a Barbosa ressaltou, Léo, a única opção é a China. Boa! Vamos dar continuidade no que se refere aos nossos requisitos. Questão número 6 é a Júlia. Julinha. Olha só, Júlia. Essa é mamão com açúcar, você vai ver. Júlia, o Partido Comunista Chinês anunciou nesta quinta-feira, no ano de 2015. 2015 não é muito antigo assim, não. Tipo, fosse 1980, 70. O fim da política instaurada há mais de 30 anos no país. A reforma ela foi anunciada após o plenário anual do partido e no mesmo dia a aprovação já dessa questão sobre essa política anunciada. O que ocorreu nesse ano de 2015, Júlia? Eu fiquei na dúvida da C, da proibição do trabalho infantil, e da D, a pena de morte para os inimigos do partido. Aí eu marquei a D. A D, a pena de morte para inimigos de partido? Política instaurada há mais de 30 anos. Para a gente fazer essa contradição, Alana. Oi. Qual a sua opção, Alana? A letra B. Da política do... Por que você marcou essa opção, Alana? Por quê? Consultei essa questão. Hã? Consultei essa questão. Não, você não pode falar isso, não. Nós estudamos É sobre o quê? Assim. Fala mais alto, Alana. A gente tá falando da China, não? Nós estamos falando da China. China. Nas outras aulas, nós falamos também sobre o quê? Sobre filho. Não foi? Essa é uma outra questão, viu? Alana e Júlia. Meio que ela... Porque quando chegou esse período, eu falei para vocês, olha, gente, não faz muito tempo. Era algo instalado há mais de 30 anos no país. Ou seja, a Alana, ela sobressai quem marcou da política de um filho único, né? Ou seja, o país ele ficou idoso demais, ficou com a carência de mão de obra extremamente tremenda. E em contrapartida,
entendeu? Anunciou, não, vocês podem ocorrer o fim dessa política. Quem marcou a letra B de bola? Quem marcou a... Ué, cadê o negocinho? Quem marcou a letra B de bola? Ok. E como a Ana também, quem marcou a letra C? O Léo, 2, porque nessa época, algumas bancas, olha só no nome, nessa época, em algumas bancas, vai colocar, quando o Léo fala banca, ou é questão de vestibular, ou é questão de concurso, ou é dentro da literatura do livro. Alguns livros, algumas bancas vai colocar que nessa época ficou trabalhada a política de um filho único, e outras vai colocar em compensação, como a colega falou, o trabalho infantil. Porque é óbvio que não só o trabalho infantil, como o trabalho escravo. Tá? Ou seja, então, quem marcou a letra B e marcou a letra C, acertaram as questões. Questão 7 e última. Letícia Fernandes. No ano de 2006, a China, com 6,2 bilhões de habitantes ano, tornou-se a principal emissora mundial de gases de estufa. À medida que foi crescendo o número de pessoas, foi ocorrendo a poluição em contrapartida, superando os Estados Unidos. Ela superou os Estados Unidos porque é uma das economias que mais cresce no planeta. Assinale a alternativa que contém um dos fatores do aumento chinês em emissão de gases de estufa. Qual a melhor opção, Letícia? Letra B. Letra B? Vamos analisar? Nosso tempo já está acabando, mas vai dar tempo. Letícia marcou a letra B de bola? Letícia? Isso. Tá. Então vamos analisar aqui, ó. Letra A. Desmatamento acelerado em todo o país? Não. Ocorreu desmatamento? Ocorreu, mas em todo o país não. Principalmente para o cultivo de arroz. Hoje em dia, o país ele não vai investir em arroz. É como o Léo falou, vai investir em indústria. Tá? Letra C. Matriz energética baseada apenas no petróleo? Não. Um país ele não vai crescer somente em petróleo. Vocês podem observar o Oriente Médio. O Oriente Médio, onde tem as maiores reservas de petróleo. Porém, a desigualdade social é extremamente grande. Tá? Letra D de dado. Maior frota mundial de veículos agrícolas? Esquece essa parte de agricultura, pessoal. Estamos falando de um gigante que vem crescendo no que diz respeito à indústria, à tecnologia de ponta. E letra E, grande aumento na área de pastagem em todo o país. Não. Pode ocorrer a indústria, como acho que foi a Cauane que respondeu lá da questão do arroz, da questão do trigo, tá? Mas não podemos esquecer. Então, vamos ver aqui, ó, sobre essa questão de aumento do efeito estufa, geração de energia, principalmente por queima de carvão e os poluentes de combustíveis fósseis. O petróleo, como ele vai, à medida que ele vai ocorrendo a queima, pessoal, ele vai direto para a atmosfera. E a partir do momento que ele vai para a atmosfera, óbvio, que ele já vai aumentando o efeito estufa e aumentando sobre uma ilha de calor e gerando, assim, consequentemente, o desequilíbrio climático para chegar no aquecimento global, tá?